Hoje estaremos vendo os versos Algo Aconteceu, 9 ao 15. Capítulo 6, dos versos 9 ao 15. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu queria que um dos irmãos ficasse de pé, por favor, estivesse orando pela mensagem, por esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Amém. Estamos diante da oração que ensina a orar. Só que é mais uma das coisas, uma das mensagens do Sermão do Monte também mais mal interpretadas de todos os tempos, talvez. Né? Que nós já vimos aqui na semana passada, é que Jesus está repreendendo, chamando a atenção das orações mecânicas, das orações automáticas, dos rituais, que as repetições, as rezas, as frases religiosas tinham a ideia para uma grande parte do povo, inclusive alguns gentios convertidos estavam sendo influenciados por pagãos, a vãs repetições, um encantamento de tanta frase, daí vem a ideia, né, do mantra, dos mantras, as mantras religiosas, as diversas repetições que aí são divididas com seus adjetivos por cada credo e seitas que usam as repetições como um rito intercessório, não é? Vem tudo daí, como vimos um pouco semana passada. Mas o texto nos leva a compreender o contexto anterior, que os hipócritas, eles oravam como se estivessem o tempo todo representando alguma coisa, mas que nada daquilo passava em seus corações. Os gentios, pelo contrário, né, eles gostavam de ser exaltados, né, colocavam a banda na porta, no caso das ofertas, né, e depois oravam nas praças, nos pontos estratégicos. E já os gentios, eles tinham a ideia de que a intensidade, a quantidade de orações e petições e repetições os fariam mais ouvidos ou atendidos. Quando o ensino do Senhor Jesus, o povo que cria no Senhor Jesus, o verdadeiro crente no Senhor Jesus, o temente a Deus, ele deveria orar com uma devoção racional. Ele deveria compreender com quem ele estava falando, para poder compreender aquilo que deveria falar, para que depois, então, percebesse que essa é a pessoa
que ele pode colocar as suas necessidades, porque esse que ele compreendeu quem é capaz de atender as suas petições. É isso que Jesus tem a intenção de fazer com a oração que nós temos a tendência de chamar de oração do Pai Nosso. Isso é um bom catolicismo romano, ou um mal, né? Entranhado na nossa cultura evangélica, de intitularmos essa oração, oração do Pai Nosso, quando, na melhor das hipóteses, deveríamos chamá-la de oração do Senhor Jesus, oração do Senhor, não é? Se for para colocar um adjetivo na oração, ou um título nessa oração. O fato é que não há nenhuma evidência neotestamentária que essa curta oração ela tivesse o propósito de ser usada como algum ritual litúrgico, como nós vemos, principalmente pelo romanismo. Não há nenhuma evidência neotestamentária disso. O apóstolo Paulo, nas suas muitas orações, nenhuma vez nem passou perto de repetir a oração de Jesus nas suas muitas orações, em todas as suas cartas. Agora, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo sabe, deixa muito claro nas suas orações que ele tem a perfeita compreensão de com quem ele está falando. E por isso, então, ele apresenta sempre as suas petições. Então, ele tem a mensagem que o Senhor Jesus quis ensinar lá no monte a fariseus, a gentios convertidos, a judeus convertidos e não convertidos, pagãos. O que Jesus queria ensinar ali era que eles precisariam ter a percepção de que falar com Deus não era uma tentativa de convencer Deus de que Ele era Deus e que precisava me ajudar quando de tanta insistência ou de tantas repetições ou por tantas repetições ou coisas assim. Acredito que a oração que Jesus propõe aqui, a mensagem da oração que Jesus propõe aos cidadãos do seu reino, que lembrem-se que nós estamos dentro do Sermão do Monte, tem um caráter extremamente didático, profundamente espiritual, obviamente, mas algo que está dentro do perfil de quem está ensinando no monte, entrando na contramão de tudo que vem sendo falado por sacerdotes, mestres da lei, escribas, fariseus, que vem tentando criar todo um legalismo, um formalismo religioso, e o Senhor Jesus continua dizendo, vocês têm que ir pelo aquilo que está por detrás, vocês têm que mergulhar na mensagem da lei para poderem aplicar a lei de maneira que a lei cumpra o seu propósito, tornando vocês adoradores, reconhecendo que são pecadores, mas que há um Salvador para o pecado de vocês, compreendendo que há uma nova ordem, porque há uma nova mente, há um novo coração, e não apenas por causa de uma repetição ou um monte de legislações duras, rígidas, sem nenhum comprometimento moral ou espiritual. É isso que o Senhor Jesus está ensinando no monte. A ideia principal, então, orem com essas coisas na mente. É o que Jesus está querendo ensinar quando ele apresenta essa referência de oração. Orem com esses padrões em mente. Ele começa no verso 9, vamos mastigar isso um pouquinho. Ele começa no verso 9, dirigindo a sua oração a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Eu creio que aqui já quebrou as pernas dos fariseus. Porque a intenção dos judeus, fariseus, sacerdotes, escribas, era criar uma opressão intelectual religiosa sobre os gentios e pagãos.
Então eles iam com um monte de imposições e ordens e com tudo memorizado, com tudo muito bem arrumado na cabeça de pessoas provavelmente inteligentes, religiosamente enfáticas nas suas afirmações. Aí vai o Senhor Jesus no monte e diz: olha, vou ensinar vocês uma forma de vocês falarem com Deus, que vai fazer vocês compreenderem com quem vocês estão falando. Então, façam assim, tenham isso em mente. E o Senhor Jesus começa: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, essa relação de Deus com esse atributo paterno, com essa qualidade paterna, aparece só em Mateus 20 vezes. Só em Mateus. Deus sendo apresentado com esse título de Pai. Eu não tenho dúvida que a intenção é mostrar que Deus está muito interessado numa relação bem pessoal com os seus discípulos. Esse relacionamento fica visível quando o próprio Senhor Jesus estabelece um relacionamento próximo e não distante, quando orienta as pessoas a começarem o seu momento de petição, de adoração, de súplica, dizendo Pai Nosso, a ideia de proximidade, de relacionamento íntimo. Irmãos, os cidadãos, vocês estão me ouvindo bem? Então, acho que está tão grave aqui para mim, que eu estou fazendo tanta força para me ouvir aqui no site, que está me doendo a garganta. Está muito grave aqui para mim, muito eco. Aqui. É muito eco e grave. Os cidadãos do reino, a Bíblia apresenta, no próprio Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 45, como filhos de Deus. Os cidadãos do reino são apresentados como filhos de Deus. E o que Jesus está estreitando é esse laço. Eles podem se dirigir a Deus com essa percepção de intimidade, nessa forma bem pessoal, bem íntima, esse relacionamento bem próximo, porque se eles são filhos, Deus está se identificando com eles como pai, criando um vínculo, uma proximidade muito interessante. Abram suas Bíblias em Romanos, fique aí, marque, vamos voltar logicamente para Mateus. Nós vamos ver alguns textos correlatos aqui muito significativos. Romanos capítulo 8, verso 15. Diz assim, esse aqui já é suficiente, porque depois o texto lá de Gálatas ele é semelhante a esse, mas esse já vai dizer bem claramente como essa relação não apenas uma nomeação, não, vocês são filhos de Deus, não, são filhos porque Deus é identificado nas Escrituras como seu pai. E vemos essa preocupação do apóstolo Paulo, obrigado, filha. Verso 15 do capítulo 8, obrigado. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, que era o que os fariseus, sacerdotes, escribas vinham fazendo, impondo a dureza da lei como se eles fossem os desobedientes e não conscientes da lei, um tipo de religiosos de segunda classe. O apóstolo Paulo já vem exatamente na direção de quebrar essa realidade com esta confirmação, na verdade, desse relacionamento filial e da parte do homem para com Deus e paternal da parte de Deus para com o homem. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Essa expressão Abba é literalmente paizinho. Para o povo daquela época, do primeiro século, essa expressão deixava bem claro essa expressão muito íntima de relacionamento pai e filho. Era
paizinho, que significa a palavra Abba. Mas, obviamente, nós não estamos falando aqui de algum tipo de paternidade universal. Quando falamos de que o homem, o servo, o crente, ele está na condição, então, de filho, e Deus na condição de pai. Perdão. Não se está dizendo aqui, tentando impor ou afirmar qualquer tipo de ideia de paternidade universal. Temos aprendido somente aqueles que receberam o Evangelho do Reino, o Evangelho das Boas Novas de Cristo, têm esse privilégio de poder ser identificado como filho e identificar a Deus como Abba, paizinho. Somente aqueles que foram salvos por Cristo Jesus têm esse privilégio de poder ter essa percepção completa do que significa dizer Pai Nosso que estás nos céus. Vai um pouquinho para frente, Evangelho de João, versos 10 a 13, capítulo 1, dos versos 10 a 13. João, capítulo 1, versos 10 a 13, diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. O mundo é a ideia de pessoas que estão no mundo, não é? Não o reconheceram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não creram nele. Contudo, aos que o receberam, ou seja, aqueles que o reconheceram como Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus como o seu Cordeiro, aos que creram em seu nome, na divindade de Deus, de Cristo Jesus, os que creram em Jesus como Deus, a esses, então, deu-lhes o direito de se tornarem, o que diz aí? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não é porque você é filhinho de crente que você vai ser crente, não é porque você é filho de Abraão, Isaque e Jacó que você tem salvação garantida, nem pela vontade da carne, a judeusada, os fariseus poderiam falar o que quisessem, não é por imposição alguma humana, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram os que creram em Jesus como Senhor, Salvador, como divino Deus, como Cordeiro de Deus. Esses sim nasceram de Deus. Esses são os filhos. Não é incomum encontrarmos pessoas já com algum tempo de convivência com a igreja evangélica e ainda terem o enganoso sentimento paternalista inútil e descentrado das Escrituras de que todos são filhos de Deus. Não, todos são criados por Deus. Filho é o que crê em Jesus Cristo como Senhor, como Cordeiro, como Deus, como aquele que foi à cruz e levou o nosso pecado, morrendo por nós. Esse, o que crê na obra de Cristo Jesus, esse é o que recebeu a salvação. Esse é o Filho. Então, esse princípio de paternidade aqui, ele não é uma paternidade universal, não, é para aquele que creu em Jesus como Salvador. Então, isso precisa diferenciar a nossa maneira de lidar com a oração. A nossa oração deixa de ser uma reza repetida, inútil, cansativa e persistente, como se nós tivéssemos que estar sempre acordando um Deus, como falei na semana passada, um Deus greco-romano, que despreza os homens, que não trata os homens com devida atenção e tem que ser lembrado pelas muitas mantras e repetições das pessoas, de que elas precisam dele. Não, nosso Deus não. Nosso Deus,
aquele que nos apresenta, nos identifica como seus filhos porque cremos em Jesus e se relaciona conosco como paizinho, esse eu não preciso chegar a ele com rezas cansativas e insistentes. Eu me relaciono de forma íntima e pessoal. Então, logo na primeira parte da oração, somos convidados a compreender que a nossa oração precisa ser uma conversa íntima e pessoal com o nosso Pai, que está nos céus. Amém? Segunda declaração que nós encontramos aqui continua centrando nosso pensar em Deus. Santificado seja o teu nome. Irmão, santificar o nome de Deus está diretamente ou objetivamente relacionado com reconhecer o lugar de majestade de Deus, de trono, de lugar alto, santidade, perfeição que lhe pertence. Compreendendo Deus como o Senhor de toda a criação, como literalmente, não somente o Pai, mas o Senhor nosso que está nos céus. Essa compreensão, Deus não precisa, Ele não será mais Deus do que já é, porque eu o reconheço na grandeza da sua santidade. Mas como Rei e Senhor, Ele quer ser adorado. E a nossa oração, ela precisa conter o entendimento daquele que pede, daquele que se aproxima de Deus, precisa conter a realidade de que nos aproximamos intimamente do Senhor como Pai, mas sem deixar de perceber a santidade, a realeza, a justiça, a grandeza do Senhor, Criador e Rei de todas as coisas. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as nossas orações devem começar não com as nossas preocupações, que tem valor para Deus, muito valor. Veremos isso daqui a pouco. Mas nossas orações devem começar em cima desse modelo acadêmico, desse projeto, dessa metodologia que vemos aqui na oração do Senhor Jesus. Devem começar, sim, com a nossa atenção voltada para o reconhecimento da paternidade desse Deus amoroso, mas também da grandeza, da santidade, da soberania desse Deus que também é Senhor. Nossa oração deve começar com este nível de compreensão de com quem estamos falando. E o tema continua no verso 10, e agora ele continua com uma súplica. Depois dessa compreensão que a nossa oração transmitiu, de que nós sabemos com quem estamos falando, e temos uma profunda permissão dada por esse Rei Santo Senhor, de nos aproximarmos dele como filho se aproxima de um pai, que tem intimidade com o Pai. Vem então, na sequência, no verso 10, a súplica que diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, esse reino, sem dúvida alguma, é o domínio do céu. Realidades celestiais, é reino de Deus, manifesto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse reino, ele não vem a nações, ele não vem para os judeus, não vem para os gentios, não, ou um reino meramente terreno, mas esse reino vem para as pessoas que reconhecem Jesus como Senhor, como Pai, como Rei, como Salvador, que aceitam, que reconhecem a necessidade de submeterem à vontade de Deus em suas vidas. É para esses que é o reino dos céus. O homem natural, ele está impedido de perceber essa realidade que envolve a cidadania celestial. Muitos de nós, crentes, falávamos um pouco disso no GECOM ontem. Essa tendência, isso eu não falei no GECOM ontem, que eu vou dizer agora, essa tendência que nós temos de vir à igreja como se estivéssemos vindo num supermercado. Deixa eu ver o que vai ter para mim lá de novo, se tem alguma promoção, se tem alguma mercadoria nova.
revela o descompasso da nossa oração normalmente. A gente chega para orar, para botar a nossa petição diante de Deus, com tanta falta de compreensão de quem Deus é, que isso se reflete na maneira como muitas vezes nós saímos de casa para vir à igreja. A ideia de que Deus tem que me dar alguma coisa porque eu estou precisando, e o lugar de receber é na igreja, então eu vou lá. A percepção de que nós, quando estamos juntos aqui como igreja, como povo do Senhor Jesus Cristo, como corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, a percepção de que precisamos, num primeiro momento, entender que nós estamos aqui para adorar, para reconhecer como filhos a bondade de um Deus que se relaciona conosco como paizinho, e assim mesmo não devo perder a compreensão de que santificado seja o nome do meu Senhor e do meu Salvador, e que as verdades do teu reino sejam parte da minha vida hoje, agora, ainda que eu não desfrute integralmente das realidades celestiais que envolvem o reino do Senhor, mas que eu viva como cidadão do reino dos céus aqui na terra. É isso que está sendo dito aqui por Jesus, irmãos. É isso que deve estar aqui, quando nos aproximamos do nosso Deus em oração. Que a vontade das coisas do céu se cumpram na minha vida aqui na terra. Que a minha vontade ela tenha tanta empatia com as coisas do reino, que é como se o teu reino estivesse aqui. Opa! É o que estamos vendo. É o que está sendo dito aqui por Jesus como algo que deve fazer parte da nossa compreensão quando nos colocamos diante de Deus em oração. Pedir algo ao Senhor sem compreender essas primeiras declarações, irmãos, se tornam pedidos como estivéssemos num drive-thru. Se tiver lá para servir, agora eu passei ali ontem com a Luísa, descendo ali a Avenida Brasil, ali, né? Onde tem ali o bar da Rose. Aí ela botou um pouquinho para frente, botou uma portinhola escrita assim, numa plaquinha. Drive-thru beer. A total incoerência, né? Mas a pessoa para com o seu carro, mostra a sua habilitação e pega a cerveja. Deve ser assim, né? Oi? Não, pois é, estou dando ideia porque a habilitação, obviamente, você não pode beber quando dirige, né? É tão chocante isso, tão absurdo, né? Mas, na verdade, quando oramos, sem essa compreensão sobre esse entendimento de com quem estamos falando, com quem estamos nos relacionando, pedir sem essa compreensão é como se nós estivéssemos chegando num drive-thru. Tem? Não tem, eu vou para outro. Como se Deus fosse um mero garçom. Não é? E se não estiver nessa porta, eu procuro em outra. É o que nós vemos, irmãos. De forma geral, não tem nessa igreja o que eu preciso, eu vou procurar naquela. A oração daquele ali do chapéu é fraca, eu vou procurar naquele ali do terno. É o que nós estamos vendo. Oração sem compreensão de com quem estamos falando. De que as realidades do reino são para ser desfrutadas por aqueles que pertencem a este reino. E deve ser um desejo do coração daqueles que têm parte nesse reino. Essa é uma das grandes mensagens que nós encontramos aqui nessa primeira parte da oração de Jesus. Mas o fato é que o Senhor Jesus também se preocupa com as coisas, com as nossas coisas, com as nossas necessidades. O fato de não devemos chegar diante do Senhor logo dizendo, Senhor, eu estou precisando.
Ele sabe de tudo que eu preciso, já vimos isso no capítulo 5. Não é? Mas o Senhor tem total prazer em ouvir a súplica daquele que o adora e o reconhece como Senhor, Deus, Rei, Pai. Ele quer também, obviamente, atender, suprir nossas necessidades básicas, humanas. E nós vemos dos versos 11 ao 13, 3 petições bem objetivas. Primeiro, do verso 11, vemos: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus está falando da necessidade básica do rico e do pobre. Todo mundo precisa se alimentar. Uns têm isso com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas todos precisam se alimentar. Eu creio que o fato de Jesus incluir esse assunto aqui deve nos levar a ter uma segurança muito grande de que, se o Senhor se preocupa com isso tão básico, né, que a gente tenha o pão, no sentido de suprimento, de alimento, comida para estar vivo. Se Deus se preocupa com essa questão tão básica de todo ser humano, por que não se preocuparia com as coisas tão maiores que a gente passa na vida? Isso deve ser muito confortante para nós, compreender o que significa o Senhor Jesus, depois de apresentar a santidade de Deus como Pai, Senhor e Rei. Ele diz, olha, dá uma guinada na oração. Diz, pode pedir, porque o Senhor se preocupa com as necessidades mais básicas, aquela que pode parecer a menor. E se Ele se preocupa com essas necessidades básicas, seguramente pode ter confiança de que Ele cuidará de você também nas muitas outras que vêm a todos nós, né? Pode confiar em Deus como nosso Pai. E aí nós vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro baterem firme nessa direção. Filipenses 4:6, um texto que nós conhecemos bem. Paulo insiste nessa tese de que Deus nos assiste em nossas preocupações, né? Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Vemos aqui uma afirmação da necessidade de nos apresentarmos diante de Deus como pessoas que têm necessidades. Ele diz que pelas orações e pela súplica. Depois, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Pedro diz o mesmo, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Põe as tuas preocupações sobre ele. Nós comentávamos ontem lá na casa da Dorine a questão uma das primeiras coisas que a ansiedade rouba de nós, quando ela não está sendo lançada aos pés da cruz, é a capacidade de olhar para trás e ver o quanto o Senhor já fez. Nos tornamos cegos para o futuro e surdos e cegos para o futuro e completamente alienados quanto ao passado. A ansiedade, ela rouba de nós a capacidade de perceber o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Não temos por que duvidar da sua provisão para o presente e para o futuro. Por isso que Pedro diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. O fato é que, se confiarmos na provisão de algo tão básico, irmãos, como a provisão do pão diário, isso nos liberta para nos aproximarmos diante de Deus com confiança, com segurança, com esperança diante de coisas desafiadoras que a gente enfrenta na vida. E aí vem o verso 12. Perceba que o Senhor Jesus, ele não está dizendo, copiem o que eu estou dizendo, porque esse aqui é o modelinho de oração que Deus ouve. Não tem isso no texto. Essa aqui é a formuleta que faz com que Deus se agrade da tua oração e vai começar a te atender. Não é isso que está no texto. Deus está o Senhor Jesus está mostrando um nível de relacionamento muito mais profundo. Muito além de um pedacinho de pão com manteiga. E a coisa anda agora no segundo movimento, a segunda súplica que nós vemos aqui no verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas,
Irmãos, se há algo meio enigmático aqui numa primeira leitura, a gente olhar aqui essa ideia de perdoa as nossas dívidas. Dívida? Fica no primeiro momento, na primeira leitura, um negócio meio esquisito, não é? Isso aí já entra uma boa parte de perda de percepção também nossa, de um monte de coisas. Mas o que Jesus pretende dizer aqui está totalmente esclarecido na versão de Lucas desta oração, quando ali está claro que dívida é a mesma coisa para pecados. Depois você dá uma olhadinha lá em Lucas 11:4, você vai ver a versão de Lucas deste momento aqui de Mateus. Mas o que Jesus está fazendo aqui em Mateus é usando uma metáfora para ilustrar o fracasso humano diante de Deus. Perdoa a minha incapacidade de pagar a minha dívida, a minha culpa. Precisou ser o teu filho, porque eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, do universo criado, e eu continuaria devedor. Então, perdoa a minha incapacidade de pagar a minha conta. Irmãos, nós deveríamos o Senhor para sempre se Cristo não fosse suficiente para pagar a nossa culpa, a nossa dívida. Então, a ideia de pedir perdão da dívida ou pecado, precisa demonstrar nossa consciência de que a nossa salvação ela é pela graça. E quando nós falamos que a salvação é pela graça, nós já estamos dizendo: a minha salvação é impagável. É isso que significa dizer salvo pela graça. A minha dívida era tão grande que a minha salvação ela é impagável. O que Cristo fez por mim é impagável. Jesus acrescenta uma observação ainda a esse apelo para o perdão, na segunda parte do verso 12. Mas nos perdoa como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, aqueles que recusam misericórdia aos outros, certamente demonstram a Deus uma total falta de espírito, de compreensão do que realmente significa o perdão de Deus. Não compreenderam, não entenderam ainda, talvez não tenha havido ainda o completar da compreensão da salvação que recebemos em Cristo Jesus, quando temos uma decidida indisposição de exercer perdão, exercitar perdão e misericórdia com os outros. Algo que nos foi dado em total ausência de mérito. Quando a gente fica procurando motivos para dispensar misericórdia, esquecemos que fomos alcançados em total ausência de mérito. A ideia de pela graça. Efésios 2, 8 e 9 nos faz lembrar isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Vocês não têm isso dentro de vocês. Dentro de vocês são devedores. Mas isso é uma capacidade que vem de Deus. Não por qualquer coisa que vocês façam, não por obras. Exatamente para que ninguém ache que pôde pagar a conta da obra de Cristo na cruz por nós, para que ninguém se glorie. E vem então a terceira petição: e não nos deixeis, no verso 13, e não nos deixeis cair em tentação. Essa súplica, essa petição, ela reflete o desejo do homem perdoado de não viver pecando. De não viver, apesar de
da inclinação pecaminosa que nós vemos lá em apóstolo Paulo falando em Gálatas, né, capítulo 5, do desejo da carne, essa inclinação que nós temos para as questões carnais, a petição, a essência desse terceiro pedido, não nos deixe cair em tentação, é: Senhor, o teu perdão eu creio nele, mas não deixa que essa minha inclinação constante para a carne viva me derrubando, me lançando, me abatendo no chão. Por quê, irmãos? O que está por detrás da mensagem deste pedido? E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Irmãos, o Senhor não quer apenas nos perdoar, Ele quer também nos transformar. O fato do crente não querer estar gemendo diante do Senhor: Senhor, não me deixa cair, não me deixa que eu fique de novo abatido diante do meu pecado já confessado, não deixe que eu volte a cair naquilo que eu tenho essa inclinação, me fortalece, me capacita para que eu não caia mais nisso, que já foi confessado. A mensagem, então, por detrás desse não me deixe cair em tentação, está explícita. O objetivo do Senhor Jesus, além de perdoar, é também transformar. A palavra original aí no texto para tentar ou tentação, ela tem a mesma tradução. Não nos deixe cair em tentação. Esse verbo tentar, ele tem a mesma tradução no Novo Testamento, a ideia de provar ou experimentar ou pôr à prova. É o que vai por detrás dessa expressão. Então, essas provações, precisamos compreender que elas podem, no sentido de provar, no sentido de o ato de provar, de pôr à prova, pode vir de Deus. Podem ser planejados por Deus para o nosso bem. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas pôr à prova. É um dos significados da expressão tentar, lá no texto original. Então isso pode vir também de Deus. E o texto continua: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a tentação ou provação pode vir por perseguições. Obviamente, a perseguição tem origem em Satanás. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 nos dá base para fazer essa afirmação. Mas ela pode também ser usada por Deus para purificar a nossa fé. Aí você vai para 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Alguns exemplos que nós conhecemos aqui, nós não temos geralmente a atenção devida nesses casos, mas o sofrimento físico, toda aquela aflição terrível, podemos dizer, catástrofes, né? Calamidades que Jó sofreu, todas aquelas fontes de provação, aquilo ali foram situações terríveis. E nós sabemos que Deus autorizou Satanás a tocar em Jó. Não sabemos? Satanás foi a fonte das dificuldades de Jó. Mas Deus usou cada uma daquelas provações para beneficiar Jó, seu servo. No final, Jó sairia um Jó com bênçãos duplicadas, né? Muito mais maduro do que o Jó do capítulo 1, o Jó do capítulo 42. Mas o processo foi duríssimo. Se lembrarmos, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, o espinho na carne de Paulo, mensageiro do diabo, mensageiro de Satanás. Eu creio que era uma pressão violentíssima dos judeus, oprimindo, chamando Paulo de
de mentiroso, de apóstata, de traidor, que a mensagem dele era mensagem herética, que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Eu creio que esse mensageiro do diabo ali, que os feriu na carne, foram todo tipo de ofensas morais. Se você começar no capítulo 9, e chegar no 12, você vai ver que há uma boa base para isso. E nós sabemos o que é pessoas nos ofendendo injustamente, o quanto isso nos fere muito doidamente na carne, não é? A questão é que o entendimento clássico de tentação é aquilo que nos leva a pensar a tentação como sempre algo mal, né? A tentação para o mal. E essas são as tentações que Tiago se refere lá no capítulo 1 de Tiago, versos 12 a 14. Nós vemos um esforço grande de Tiago para explicar que certos tipos de tentação, ou seja, a tentação para o mal, ela não vem de Deus. Vamos rapidinho lá, Tiago, capítulo 1, só para relembrar. Há um empenho de Tiago de expor essa ideia dessa tentação para o mal como algo que não vem de Deus, versos 12 a 14. Capítulo 1, versos 12 a 14. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a boa aprovação, não é? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Essa é a má aprovação, aquela que vem com a propriedade de destruir, de provar, de provocar o mal. E Deus a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha de onde vem a primeira grande origem do mal, de onde vem, vem do coração. Sendo por este arrastado e seduzido. E aí vem a sequência, então, esse desejo tendo concebido da luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, irmãos, as tentações das quais a oração de Jesus nos convida a refletir e a desejar, a clamar ao Senhor pelo livramento, ela tem a ver com o maligno, com o mal, como diz o verso 13. E aí vem uma pergunta que a gente precisa responder. Por procurar a ajuda de Deus para as tentações que provêm da nossa própria concupiscência ou inclinação e de maquinações do diabo, na verdade a pergunta seria, eu devo pedir livramento de Deus para provações ou para tentações que vêm do meu próprio coração ou de Satanás? Uma resposta bem objetiva para isso, irmãos, é que o fato de a gente falar que essa ação do diabo para roubar, matar, destruir, para tentar roubar a nossa fé, até isso, até aquilo que vem como um fruto das características do diabo, que é o próprio mal, né, que quer destruir o crente e aquilo que promove a glória de Deus, mas até mesmo o diabo, o tentador, Deus tem absoluto controle sobre ele. Absoluto. Nós damos uma moral para o diabo, geralmente, que ele não tem. Ele é isso tudo aí que nós sabemos. Ele não deve ser desprezado. Mas a gente fica, muitas vezes, acreditando ao diabo coisas que é o nosso próprio coração que está produzindo. O texto de Tiago disse. E quando Deus permite, quando Satanás nos toca, está debaixo da soberania de Deus. Como Deus permitiu que Satanás tocasse Jó. O diabo não age sem a permissão de Deus. Por isso que nós nos aproximamos de Deus. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque Deus prometeu nos dar capacidade, poder, autoridade para podermos suportar a tentação. 1 Coríntios 10, 13. Lembra que está lá em 1 Coríntios 10, 13? Vai lá. Texto que a gente lê bastante. Acharam?
Vamos ler juntos? Chegamos? Não sobreveio, vamos juntos, ó. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Ah, tá horroroso isso. Vamos fazer uma coisinha bonita. Vamos juntos. 1 Coríntios, todo mundo aí? 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Nós somos então encorajados a pedir a Deus em oração, em nome de Jesus, para sermos libertos, salvos, protegidos do poder da tentação, de modo que nós não sejamos sobrepujados, levados, jogados, mais uma vez, em coisas que a gente já confessou, que já pediu a Deus e está lutando, que Deus nos capacite a não ser vencido pelo nosso próprio coração, que nos engana, que nos estimula para o mal muitas vezes, e pelo próprio Satanás, que o Senhor nos livre. E aí nós temos uma promessa tão especial aqui no versículo 3 de 1 Coríntios 10, que nos dá todo amparo para pensarmos assim. O fato é que em tempos de grandes desafios como nós temos vivido, tentações grandes provas à nossa fé, precisamos ter a segurança de que podemos correr para o Senhor, sim, correr para o nosso Deus como nosso Pai, mas precisamos compreender que esta oração, irmãos, ela não é algo que tem uma formulazinha, tem um jeitinho, que é a oração, é o tipo de oração que Deus ouve. Então, vou fazer ela 45 vezes de manhã, 45 no almoço e 45 à tarde. Acho que vocês entenderam que não é isso, né? Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em Hebreus, capítulo 4, para a gente terminar lendo juntos esse texto. Diante desse convite a nos aproximarmos de Deus, reconhecendo Ele como Pai, Senhor, entendendo a preocupação que Ele tem com as mínimas coisas, nos fazendo compreender o quanto as grandes coisas também Ele pode nos socorrer, percepção que temos que ter quanto às realidades do pecado, que devemos clamar a Deus que nos livre das armadilhas que nos derrubam, com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, compreendendo a nossa dívida que foi paga por Cristo na cruz por nós, pela graça. Podemos nos aproximar de Deus, do nosso Pai, diante de tempos de grandes tentações e lutas que passamos desse jeito aqui. Vamos ler juntos. Assim, vamos ver? Chegaram lá, Hebreus 4,16? Vamos juntos. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de termos essa percepção do que o Senhor quis nos ensinar quando descreveu, ó Pai, o que deve estar em nossa mente e coração, na oração que o Senhor ensinou no monte. Nos ajuda, ó Deus, a ter esta compreensão tão completa do que de fato precisamos, para que possamos, ao nos aproximar de Ti, ó Deus, termos plena confiança de que o Senhor é bondoso, gracioso, misericordioso e há de suprir em Cristo Jesus, segundo o Teu querer e a Tua soberana e perfeita vontade, há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.